E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite aí para todo mundo, tá? E eu não sei se vocês todos estão sabendo do que é que se trata a live de hoje, mas é um assunto bem diferente, sobre o qual eu particularmente não costumo falar, mas a gente vai entrevistar aqui a autora de um livro bem curioso, bem interessante, que fala sobre vestimenta. O nome do livro é Divina Veste, tá? Inclusive, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, olha só. Divina Veste, Sofia Moraes Zucco, tá? É muito interessante. Eu não li esse livro todo ainda, mas o pouco que eu li eu fiquei encantado. Não só com o assunto, que é bem interessante mesmo, mas com a forma que ela fala, que é muito leve, muito objetivo e de uma forma bem compreensível. Eu vi a introdução do livro, achei interessantíssima a história, e ela está aqui com a gente, tá? A Sofia, daqui a pouquinho ela vai aparecer, e eu quero que vocês se preparem, caso vocês queiram fazer perguntas a respeito do assunto. Ela é formada em moda também, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Isso aqui não é só coisa para mulher não, tá, gente? É uma questão de conceito também. É um pensamento muito mais profundo do que parece. Tem coisas sobre as quais, às vezes, a gente não sabe como falar, porque a gente nunca pesquisou sobre o assunto. E essa é uma oportunidade muito boa de ouvir alguém que é cristão, né? Ela é crente já há muitos anos, e mesmo na época que ela decidiu cursar moda, ela já era cristã, e ela conta um pouco sobre isso, inclusive, no livro, né? Falando como é que foi o sentimento de preocupação em relação ao preconceito, em relação aos tabus e tudo mais, sobre a área de moda, de vestimenta e tudo mais. Eu vou deixar ela falar por si só, mas eu quero já dizer aqui que todos vocês são muito bem-vindos. Caso vocês queiram fazer perguntas, vocês estão à vontade. Talvez eu não consiga visualizar a pergunta de todo mundo, tá? Vou tentar olhar aqui. Vocês vão mandando aí as perguntas de vocês e eu vou selecionando aquelas que fazem mais sentido. À medida que ela for falando também, vocês podem ir aproveitando a deixa para ir fazendo as suas indagações. Se alguém já tiver alguma coisa para perguntar, para comentar, já vai mandando aí a sua mensagem. Eu vou selecionando aqui depois e ela vai falando aos poucos, tá? Então, vou convidar aqui a Sofia, minha querida. Tudo bom, mulher? Como é que você está? Tudo bem, você? Bem demais, graças a Deus. Você fala de onde, Sofia? Sou de São Paulo, capital. E você tem quantos anos? Pergunta indiscreta. Tenho 35 anos. Tá. Eu estava lendo a introdução do teu livro e eu vi que você disse que se converteu, aquela história toda lá, e você estava entre biologia e a questão da moda, né? Passou aquele pequeno conflito, foi aconselhada por uma amiga cristã. Você tinha quantos anos naquela época mesmo? 17. E eu acho uma época... Eu tinha 17 para 18 anos. E eu confesso que eu acho que a gente é muito novo para decidir o que vai fazer o resto da vida com tão pouca idade, né? É verdade. Então, por isso que geram uns conflitos, assim, meio tensos na cabeça. E você era muito novinha, né? 17 anos. É. Na tua família já tinha cristão naquela época ou não? Então, a primeira pessoa a se converter na minha família, da virar crente, né? Nós somos de uma família católica. Foi a minha bisavó. Ela era católica, e aí ela tinha se mudado, eu não me lembro bem a história, mas era mais ou menos assim, ela se mudou, e a igreja católica ficava meio longe da casa dela, e a igreja mais próxima era uma igreja evangélica. E ela já tinha 86 anos. E ela começou a ir na igreja evangélica. Então, ela se converteu já, bem idosa, e ainda serviu ao Senhor por 10 anos. Ela morreu com 96 anos. Puxa. E uma prima nossa, que se converteu, né, a seguir, assim, ela começou a orar por todos da família, pedindo para que Deus fizesse com que todos os descendentes da avó Ana se convertessem. Então, as pessoas foram se convertendo, né, virando evangélicas aos poucos. Primeiro um, depois outro, depois outro. E foi assim. Mas na sua família, assim, sua mãe, seu pai, você foi a primeira ou não? A minha mãe foi a primeira. A minha mãe, depois as minhas tias, aí eu. Então tá. Quando se converteu, tu já tinha alguma referência dentro de casa sobre o evangelho, né? Já tinha sim. Aí me conta essa história. Até que eu ficava meio confusa. Porque, na verdade, a gente tem esse conceito de que qualquer pessoa que faça
algo ligado à estética é muito fútil. Eu até comentei com a Ana na live que a gente fez na sexta-feira, que ninguém enxerga uma pessoa assim, um profissional da área de saúde, da mesma maneira que enxerga um profissional de moda, né? Sim. Então, assim, a gente já tem esse conceito, não necessariamente vindo de uma família cristã, mas tem esse conceito normal na sociedade mesmo. Futilidade, superficialidade, vaidade, né? São os conceitos mais básicos. No entanto, pelo que eu entendi, do pouco que eu li do teu livro, e tu coloca isso muito bem, na verdade, tem muito mais do que isso por trás, né? Porque é uma questão de estilo, de personalidade, de conceito, e se você não tiver um posicionamento, alguém vai se posicionar por você, né? E você vai ter que usar aquilo que os outros prepararam para ti. Mas eu quero primeiro voltar para o comecinho, eu quero saber como é que foi aquela decisão que tu tomou, quando tu decidiu, influenciado pela tua amiga lá que conversou contigo, aquela conselheira cristã, como é que foi o beabá ali, lá no comecinho de tudo? Me conta. Na verdade, assim, eu fiquei entre biologia porque eu me dava muito bem na matéria, eu tirava notas altíssimas, assim, na matéria, mas na parte teórica, né? Sim. Provas escritas, eu sabia partes do gafanhoto, se tivesse lá os nomes, hoje eu não lembro mais nada, mas na época eu sabia. E eu lembro até que uma vez eu tive uma prova, eu esqueci daquela prova, era uma prova de biologia. Cheguei na escola e eu não lembrava que eu ia ter aquela prova, e eu lembro que eu dei uma folheada, assim, muito superficial no caderno, e peguei e fiz a prova, tirei 10. Então, assim, para mim era muito fácil, pelo menos na época eu achava fácil. E já no final, assim, do colegial, né, do ensino médio, a gente começou a ter umas aulas práticas. E aí a gente foi dissecar um sapo e uma galinha no laboratório. E foi uma experiência horrível. Horrível, como não consegui chegar perto da bancada. Não tinha como. Fiquei do lado, assim, não do lado de fora, porque eu não podia sair da sala, mas eu fiquei na porta, respirando um ar mais agradável e vendo o pessoal lá fuçando no bicho. E tinha uma moça da minha bancada, uma colega de classe, que ela fez lá o que tinha que fazer, dissecou, tirou uma parte, tirou outra, que eu nem lembro direito o que era. E quando acabou, ela até perguntou para a professora assim, a gente pode continuar mexendo? Ela falou, pode. E ela destroçou tanto o bicho, e mexeu. E ela foi fazer, acho que foi biomedicina. Ela foi para essa área, eu não fui, não. Eu falei, não dá. Eu vou ter que escolher outra coisa para minha vida. Mas aí eu decidi por moda. Falei assim, eu acho que eu vou fazer isso daí. E na época, o assunto, né, o profissional de moda estava muito em alta. Tanto que, assim, a gente via bastante na televisão, tinha novelas na época que falava sobre moda, então, assim, o cenário todo, né, era ambientado numa fábrica, numa confecção, então, falava o que o estilista faz, o que o modelista faz, o que a piloteira faz, então, eram coisas, assim, que estavam muito em alta, e foi mesmo, né, um mercado que foi ascendendo ali, aquela época que eu escolhi fazer isso, ele estava começando a subir, estava indo para o auge mesmo. E aí eu decidi por isso, e até quando eu falei assim, não, eu vou fazer moda, mas agora eu preciso falar para o meu pai que eu vou fazer moda. Porque é ele que vai pagar a faculdade, eu acho que ele não vai gostar, porque vai achar que é fútil. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas teu pai era crente também, não? Oi? Teu pai era crente também, não? Meu pai é católico. Na época ele era católico? Ele é ainda. Ah, tá. E aí fui contar para ele, fiquei com medo, né? Eu falei assim, ai meu Deus, ele não vai gostar, porque ele vai achar que é muito, né? E aí eu falei, eu fiquei tão surpresa, ele falou, nossa, que legal. Ele falou, isso daí parece com você, porque eu tinha apresentado várias coisas. Ele falou, isso parece com você. Eu falei, bom, então eu já posso fazer tranquila, né? E aí começou aquela questão lá da parte, né, de Deus não se agradar da minha escolha. E eu fui para um retiro. E o retiro, na época... Não é que Deus não se agradasse, você tinha a impressão que ele poderia não gostar, né? Eu achava porque isso era uma coisa que a gente tem como conceito normal, né? De achar que uma pessoa que faz que se forma nisso não sabe nada, faz isso porque não sabe fazer outra coisa, né? É muito fútil, muito, enfim. E aí eu fui para um retiro, e esse retiro não era nem evangélico, era o meu retiro de crisma. Eu estava fazendo crisma, eu estava num processo de conversão
meio lento, assim, sabe? Entendi. Hoje em dia, depois de muitos anos como crente, eu tenho uma visão diferente do catolicismo. Eu não sou mais tão preconceituosa como eu já fui um dia, né? Sim, graças Mas a Deus. a minha conversão aí foi lenta. Na verdade, assim, eu me converti na Igreja Católica, na verdade, né? Sim. Eu entendi tudo, como que era, como que devia ser, dentro da Igreja Católica. E depois eu fui para a Igreja Evangélica. E esse retiro eu estava fazendo minha crisma. E eu fui falar com a líder lá. E sentei para conversar com ela e falei: olha, eu quero fazer moda, mas eu tô achando que Deus não vai se agradar disso, não, e não sei o quê, não sei o quê. Falei para ela, abri meu coração para ela. Aí ela falou assim: imagina, o que é isso? Ela falou: você é uma profissão linda e você vai ter a oportunidade de vestir pessoas cheias do Espírito Santo como eu e você. Acabou. Falei: nossa, meu pai gostou. Essa mulher falou esse negócio para mim, eu falei: eu vou fazer. E aí eu fui, segui em frente e fui firme. Que legal. Agora, me conta, porque quando você começou a fazer moda naquela época, levou um tempo muito grande até o momento em que você decidiu escrever o livro, né? São muitos anos Sim. aí, né? Então, E primeiro conta um pouco assim sobre a tua descoberta do curso, por que você gostou. Você fala que não se arrepende um minuto de ter feito, né? Eu li você falando ali no seu livro, que foi maravilhoso. Então, conta as descobertas que tu teve ao longo do curso, o que te acrescentou, como é que você vê isso hoje em dia, o que é que você pode dizer que possa instruir para as pessoas que não têm a menor ideia de qual ligação o crente poderia ter com a questão da moda. Então, o curso ele é bem amplo, assim, a gente passa, né, durante o curso por várias fases do processo industrial da moda. Então, a gente aprende a costurar, a gente aprende a desenhar, porque o estilista ele desenha, a gente faz o desenho técnico, que é o desenho que vai para confecção detalhado, para a pessoa entender, porque às vezes tem um desenho de um estilista que é bem colorido, com saia esvoaçante e tal, e na verdade, talvez não fique muito claro na cabeça de quem vai fazer aquela peça. Então, a gente aprende a fazer todos os passos. A gente não aprende com profundidade todas as coisas. A gente tem uma noção de todo segmento de moda, de todos os processos da cadeia industrial. E é bem interessante porque aí você acaba decidindo para que ramo que você quer seguir, né? Para que lado da confecção, do processo industrial você quer seguir. Quando eu entrei na faculdade, meu pai já tinha me matriculado num curso livre de modelagem. E modelagem é quando você faz o desenho no papel, o papel ele tem a parte que você vai fazer a roupa, a parte São medida moldes, certinha, né? Da roupa, o molde mesmo. E eu fui fazer esse curso, que das coisas que tem da moda, uma é a que o pessoal menos gosta, outra é a mais difícil mesmo. Então, assim, meu pai acho que já me colocou nesse assim, vai ver se é isso que você quer mesmo, já fui no mais difícil. E eu adorei, eu entrei na faculdade e falei, nossa, eu quero ser modelista. Até porque, na época, a professora que me dava aula, ela falava que na confecção, ela falou assim, se a confecção estiver indo mal, a primeira pessoa que eles vão mandar embora é o estilista. Porque, às vezes, o dono da fábrica já tem mais ou menos uma noção de que modelo fazer e tal, mas a modelista nunca é mandada embora, porque é uma profissão, assim, muito específica, né? E eu fui com isso para a cabeça também para a faculdade. Então, a gente aprende um pouquinho de cada uma dessas coisas. E dentro da faculdade, eu descobri uns anos depois, porque eu também era meio crente 007 lá dentro, tinham outros cristãos na sala comigo. Porque a gente fica com receio, a gente tem um lado preconceituoso, né? Que além das pessoas acharem que quem faz moda é fútil, que às vezes, né? Não vou generalizar. As pessoas que são da moda acham que crente é brega. Então, é um choque dos dois lados. Entendi, eu senti preconceito de ambos os lados, sabe? Verdade. Então, assim, tem uma moça lá que virou muito minha amiga, ela até me levou de carro no meu casamento, foi ela que me levou no carro dela. E eu fui descobrir que ela é crente muito tempo depois, sei lá, acho que uns 2 anos e meio depois que a gente estava
já cursando, fazendo curso, que eu comecei a conversar com ela e vi que ela era crente, aí a amizade acabou até se aprofundando por conta disso, né? Mas a gente vê, assim, que tem um preconceito tanto de um lado quanto do outro. Mas não impede a cristão de trabalhar nisso, porque crente também se veste. E Claro. começou lá no Éden. Então, tem que estar vestido. Está lá na Bíblia. Me conta uma coisa, por que é que você, então, decidiu, agora, recentemente, escrever sobre esse assunto, depois de tanto tempo? Me conta. Na verdade, faz mais ou menos uns 8 anos que eu estou querendo escrever esse livro. Tá, desde quando você começou o seu curso até realmente concluir, né? Concluir o desejo de escrever, não é isso? O curso eu fiz o ano passado, mas a ideia do livro... O curso universitário? Não, tô achando que é o curso de escrita. Não, o curso universitário eu fiz acabei em 2008. Mas o livro Sim. Eu tive vontade uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu quis fazer, né, o livro. Então, eu pensei no tema... Deixa eu entender aqui. Tá. Você teve vontade de fazer o livro antes de começar a fazer o curso, ou não? Não, depois. Eu já tinha me formado. Primeiro você entrou na faculdade, fez moda, e aí depois é que surgiu a vontade de fazer o livro. Isso. Eu trabalhei um tempo na área, e aí que eu tive vontade de fazer o livro, sim. Tá, pois conta como é que surgiu essa vontade, por quê, qual é o objetivo, fala aí. Então, o livro, eu sonhei, o meu pastor me apresentando na minha igreja, que eu tinha escrito um livro. Foi assim, sonhei e não tinha nada em mente, já tinha pensado, como muitas pessoas pensam na vida, em escrever um livro, aquela história de tem um filho, escreva um livro, plante uma árvore. Então, eu tinha pensado, normal. Mas nunca tinha falado assim, não sei, não tenho ideia, não sei o que fazer. Embora sempre gostei de ler muito, na minha adolescência eu li demais, depois que eu fiquei adulta, que eu dei uma parada de ler, estou voltando agora a ler bastante, mas eu sonhei e fiquei com isso na cabeça, no coração e esqueci, né, deixei. Um tempo depois, não sei te falar exatamente quanto, me surgiu esse tema na cabeça, eu falei assim, caramba, eu fiz moda, e tem a Bíblia aí cheia de referência de roupa. Que coisa legal pegar e juntar os dois. E eu lembro que na época que eu pensei nisso, eu falei assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Porque eu poderia ter feito o meu TCC nisso. Eu poderia ter feito um trabalho de conclusão de curso muito legal, muito interessante. Mas na época não me ocorreu. Eu fiz um TCC, assim, completamente diferente disso, né? Enfim, apesar de ter pensado na época em fazer alguma coisa referente à Bíblia, eu não consegui colocar em prática, né? E, na verdade, eu queria até ter feito alguma coisa que tivesse a ver com Apocalipse, mas, assim, na época eu sabia tão pouco do assunto que não deu nem para começar. Então, eu falei, não dá, eu vou ter que estudar muito para fazer, não vai rolar. E aí fiz outra coisa, e aí um tempo depois, né, depois desse sonho, eu pensei em escrever o livro, achei que as duas ideias seriam muito interessantes de combinar, e fiquei assim, eu vou fazer, ano que vem eu faço, e não saía o livro, porque se você não se põe metas, né, dia para começar, dia para acabar, parece que o negócio não sai. Inclusive, Sofia, eu vou ler aqui o índice do teu livro para o pessoal, né, caso as pessoas não tenham, assim, ideia, mas tenham curiosidade de saber o que é que você acabou escrevendo aqui, e você fez o seguinte, você distribuiu, capítulo 1, você fez uma brincadeira aí com as palavras, alinhavando as ideias, aí depois, o princípio, aí você fala da nudez, aí depois capítulo 2, e agora José, eu sei que você vai falar aqui de José do Egito, aí depois tem a roupa do outro, capítulo 3, as vestes sacerdotais, que eu achei interessante, porque pelo pouco que eu conheço da história das vestes, das cores, da indumentária e tudo mais, é muito rico, né, o assunto, e muito detalhe, então, para Deus ter esse interesse, talvez tenha sido bastante rico aqui o conteúdo, não sei o que foi que você falou nesse capítulo, mas aí fala processo de criação, processo do Criador, depois capítulo 4, a roupa dos profetas, aí você colocou no capítulo 5, vestido de pano de saco. Eu tenho aqui as minhas imaginações do que é que você deve ter falado, porque eu ainda não li esses capítulos, mas eu achei interessante você falar da roupa dos profetas e mencionar
quando eles se vestiam de pano de saco e também com cinza jogando sobre as cabeças, para trazer uma mensagem de lamento, de condenação, de juízo, né? Tinha uma comunicação ali. Aí você fala logo na sequência aqui, um subtópico do capítulo 5, o luto e o pano de saco na América. Aí depois, capítulo 6, vaidade e maldade caminham lado a lado. Depois, 7, modéstia cristã. Capítulo 8, se tão somente tocar, eu acho que deve ser a orla da veste de Jesus aqui, né? Aí depois no capítulo 9, a armadura do cristão. E no capítulo 10, o casamento. Então, vê se tu consegue me falar um pouquinho aí de cada uma dessas coisas e dar a essência do que estava no seu coração para você transmitir aqui nesse livro. Eu comecei do começo. Eu falo das primeiras vestes lá do Éden, o pecado, e mostro assim que para nós cristãos, a gente que acredita na Bíblia piamente, né? A primeira roupa, quem criou foi Deus. Eu trago no livro todo as referências bíblicas lado a lado com referências históricas e outros estudos que eu fiz referente à moda. As pessoas não, né, quem não é cristão como a gente, não acredita assim, não tem não pensa no criacionismo como se fosse real. Então acha que a gente é ingênuo, enfim. Mas comecei disso. Falei da nudez, inclusive na nudez eu ponho até uma frase tua lá, não sei se você leu. Eu falei assim, cadê um pastor que eu gosto de ouvir, que fala que todo louco que se preza ficou nu uma vez na vida em público. Eu coloquei isso lá, porque eu falo da nudez, a nudez da Bíblia, que não é realmente uma nudez completa. Aí falo de nudez referente a transtornos mentais e possessão demoníaca. De José, eu falo de José, porque toda a história dele, todas as reviravoltas da história dele tem a ver com roupa, né? Quando foi tirada a túnica, antes de ser jogado na cisterna, quando a mulher de Potifar vai para cima dele, ele foge, ela fica com a roupa na mão, né? Muito interessante. Quando ele virou governador lá do Egito, que o faraó pega e dá uma roupa para ele, especial, uma roupa de linho. Que mais? Do muito processo do sacerdote, eu fiz bem essa ligação, assim, processo de criação e processo do criador. Eu explico toda a cadeia de moda, processo de criação, como que ele funciona, tudo que eu estava te falando, né, dos processos industriais, como que começa, como que surge uma coleção, que o estilista faz, depois a ficha técnica, a modelista, a piloteira, até chegar na loja. Eu explico todos esses passos. E depois eu explico todos os passos do processo do criador, que depois que eu fui ler e fui analisar bem direitinho, é muito parecido com o processo de criação de um estilista normal. Ele escolhe o material que ele vai fazer, ele determina como vai ser, quem é que vai costurar, quais os aviamentos que vão ter, que são as pedras, onde que está, onde que amarra o que isso significa, a cor. Então, eu achei assim que é muito parecido com o que um estilista, uma confecção normal faz. Para mim, na minha cabeça de cristã e profissional de moda, para mim assim, é muito claro. É um processo muito parecido. Eu achei interessantíssima essa ligação que você fez aí, que você falou, fiquei até arrepiado aqui. Pensando como é bonito, né? Você vê ali, às vezes é um linguajar muito rebuscado, aquele linguajar bíblico confuso, complexo, e a gente às vezes não entende o interesse de Deus no detalhamento, né, nas minúcias, no cuidado, no tipo da cor, como é que prepara aquela cor, como é que faz, onde é que passa, onde não passa, o que tem, o que não tem. Você fica pensando assim, meu Deus, para que tanto detalhe desse jeito, né? E você falando aí, a associação é fantástica, eu achei interessantíssimo. Nem eu falei até para a Ana na sexta-feira, as pessoas acham que uma coisa não liga com a outra. Eu peguei 2 livros para estudar, para fazer o meu, porque eu estudei bastante, tem bastante, apesar do livro não ser um livro muito grosso, ele tem muitas referências. E eu peguei um livro, que ele é um livro cristão, e ele fala, assim, super mal da moda. Ele condena muito a moda. E eu peguei um livro de moda, que a primeira página dele, ele já condena
A noção de vestimenta lá do Jardim do Éden, é na primeira página. Aí Meu parou, fala Deus. sobre isso e não fala mais nada, sabe? Então, assim, são coisas que se chocam, e para mim, como assim, eu já vi muito psicólogo falando, eu pego a Bíblia e eu abro e eu vejo que fulano tinha depressão, que fulano tinha ansiedade, que não sei que. Eu também, eu abro a Bíblia e eu vejo Deus tendo cuidado com a roupa de todo mundo. A Bíblia toda tá Verdade. cheia de. Eu não coloquei quase nada, assim, eu fiz 10 capítulos, eu coloquei as principais, eu acho, na minha concepção, as mais importantes, né? O que eu tinha mais para dissertar, mas são muitas referências bíblicas sobre veste, muitas mesmo. Sofia, e essa questão da roupa dos profetas? E eu queria que tu falasse para mim também depois essa questão do pano de saco, que achei bem interessante, e eu queria que tu me explicasse aí qual é a abordagem que tu faz sobre essa questão da roupa dos profetas. Então, da roupa dos profetas, eu falo de uma. Eu usei como base um livro que fala sobre a linguagem das roupas. Na verdade, o livro chama Linguagem das Roupas. O que as roupas querem dizer? E tem uma parte muito interessante desse estudo que fala que hoje não mais, porque as pessoas não usam mais pele, mas as pessoas que usavam pele, elas assumiam a natureza do animal que vestia ela. Tem uma Mas como assim? conotação muito. Oi? Assumia a natureza, mas em que sentido? Por exemplo, assim, uma menina debutante que usa uma pelinha de cordeiro. É porque é pura, é ingênua, é isso e aquilo. Uma mulher que usa pele de raposa, que se usava muito nos anos 20, né, na década de 20. Ela é ardilosa, ela é empoderada. Isso era um objetivo de quem idealizava aquele vestido, aquela peça, ou é a pessoa que usava que queria transmitir a ideia? É isso que eu quero entender. Então, era uma coisa que mais ou menos ficava implícito, não é assim, aí foi feito para isso. Mas geralmente as pessoas que usam esse tipo de coisa, elas têm uma característica assim. Ninguém usa uma coisa. Uma pessoa usa uma roupa de roqueiro, vamos supor, sendo que não gosta de rock. É uma coisa meio natural, né? Meio na área da psicologia, assim, né? É meio natural. Então, assim, Entendi. esse estudo fala isso. A pessoa que ela acaba assumindo uma parcela da natureza daquele animal. E a roupa dos profetas era feita de pelo de camelo. Ele não era a pele do camelo diretamente vestida, como o estudo fala, né? Mas era de pelo de camelo. Então, eu faço essa ligação de como o camelo é um animal robusto, que aguenta o deserto, né? Que ele consegue sobreviver bem no deserto. E era mais ou menos a mesma ligação dos profetas. Os caras eram robustos também, durão, né? Igual um camelo. E é essa ligação que eu faço dos profetas. Do pano de saco, eu falo bastante sobre luto. É um outro capítulo, e eu falo do luto. Até trago aquele estudo sobre as 5 fases do luto e explico, falo sobre Jó, falo do luto no mundo, as cores que são usadas, né? Trago essa referência de moda e trago outras curiosidades sobre a roupa de saco. Peraí. Você disse cores que são usadas para o luto? Tem mais de uma? Eu pensava que fosse só preto. Não, tem preto, tem branco, tem azul celeste, tem. No Oriente usa-se branco, é normal. Que interessante. Aqui no Brasil ninguém mais usa preto para luto, né? É muito difícil. O que a gente vê, normalmente, quando acontece alguma morte, assim, muito catastrófica ou violenta, as pessoas usam branco. Tem se usado o branco para isso. Mas é uma cor, já que no Oriente é bem comum. Lá se usa branco. Basicamente é dividido assim, né? Oriente branco, Ocidente preto. Mas tem outros países com outras cores também. Amarelo no Egito, azul na Turquia. Cada lugar usa uma cor diferente.
Interessante. Continue. Eu te atrapalhei só para perguntar essa questão da cor, mas você ia falar outra coisa, sobre o pano de saco e tudo mais. Aí eu liguei essa história do pano de saco, e aí, pesquisando, né, querendo fazer essa referência sem já esquecendo a parte da pele, teve uma época nos Estados Unidos, na Grande Depressão, que as pessoas não tinham condições financeiras, por conta da crise mesmo, não tinham condições financeiras de terem roupas adequadas. E aí começaram a usar os sacos de farinha, que era de algodão. Então, comprava comida e usava o saco para fazer roupa. E eu achei isso bem interessante. Foi essa ligação do luto com a moda, algo mais recente que eu linkei. Deixa eu só agradecer aqui a tua mãe, que mandou uma ofertinha aí da nossa live. Obrigado, viu, dona Verônica? Um abraço para a senhora. E queria responder já, que alguém mandou aqui uma pergunta, a gente volta para o tema do livro, mas alguém está perguntando aqui, onde é que compra o livro? Então, vamos aproveitar e já deixar isso aqui explicado, Sofia. Como é que o pessoal tem que fazer? Então, eu estou vendendo diretamente, né, comigo. Então, as pessoas entram em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Esse é o WhatsApp da Sofia, não é isso? Tá certinho aí? Tá sim. Então, pelo Instagram, que seria isso aqui, instagram.com/SofiaMZucco. Na verdade, se você estiver no Instagram, se você colocar @ e procurar ali o nome de usuário da Sofia, né? Sofia M. Zucco, com 2 Cs, você encontra ela. Que é a tua filha? Vem cá, ela já veio algumas vezes perguntar se podia vir. Vem aqui, dá um oi pra Deixa, traz ela aí. Oi, menina! Tudo bom, mulher? Como você está? Bem. Você já sabe ler? Sim. Sabe? Sim. E você lê o livro da mamãe ou ainda não? Minha mãe falou que não pode, né? Tem umas coisas que não dá para você ler ainda, né? Não entende, né? Não dá para entender, né? Muito. Olha, fazendo propaganda, garota propaganda. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para você. Você sabe quem foi que fez esse desenho aqui para mim? Eu. Foi. E tu é desenhista igual a tua mãe? Tu é desenhista igual a tua mãe? Vou. Olha, gente, o desenhozinho que ela fez pra gente, aqui ela colocou Natan, cadê aqui, né? Natan, Ana, eu não sei se tem o Theo e Theo. Tem o Theo também. Tem Theo. Não, Theo. Foi, né? Aí ela fez o desenho. Vocês tinham que ver isso aqui, como eu... O cabelo todo enroladinho, uma barbona, um bigodão grosso. Eu achei muito engraçado. Menino, onde é que tu se inspirou para fazer esse desenho? Tu se inspirou aonde? Que às vezes eu faço todo dia, né? Eu faço, né? Você viu a foto dele? Né? Eu sei que ele é... Isso aqui foi ela que escreveu, Sofia, o que está dentro do... Foi. Oi, Natan. Espero que goste do livro da mamãe. Beijos da Rafa, ela. Tchau. Minha mãe me deu uma ajudinha, né? Deu uma ajudinha. Foi, né? Quantos anos tem mesmo? Você tem quantos anos, Rafa? 6. 6, muito bem. Parabéns, viu? Gostei muito do desenho e estou gostando muito do livro da sua mãe. Você está ajudando ela a fazer propaganda, a vender, é isso? Tô. Devagarinho, né? Devagarinho. Agora vai lá, papai. Vai lá, papai. E a Rafa é sozinha ou tem irmãozinho também? Não tem. Sou filha única. Por enquanto, né, Rafinha? Por enquanto. Por enquanto, né? A mamãe vai fazer outro, não vai? Por enquanto, sim, senhor. Pois tá bom, meu amor. Um beijo pra você, viu? A gente vai comprar um cachorrinho depois. O outro filho vai ser um cachorrinho. Vai. Tchau. Tchau. Tchau, um beijo. Vai lá. Linda. Pronto. Tão linda. Ela tá alegre, né? Super contente porque participou. Hein, Sofia, consegue me ouvir? Ela falou que você é meu fã. Sou mesmo.
Sem dúvida, Você é diga para meu ela que é fã, não sou verdade. eu que sou sua fã. E eu sou teu fã também, né? Que legal. Muito bonitinha, né? Sim, vamos lá. A gente estava falando sobre o livro, como é que o pessoal faz para comprar. Então, é pelo teu Instagram, é pelo teu WhatsApp, né? Eita, gente, ela caiu. Mas, pelo que eu entendi, a Sofia só vende o livro através do Instagram e do WhatsApp, tá? Então, o Instagram é esse endereço aí que vocês estão vendo na tela, Sofia M. Zucco, com 2 Cs, tá? E o WhatsApp dela, que é o celular provavelmente pessoal da Sofia, é esse número aqui, ó. DDD de São Paulo, 97405 7080, tá? Então, assim, eu acho que ela não tem outro meio para vender o livro, mas se você conversar com ela, eu acho que ela deve ter um esqueminha por Pix, depósito em conta, alguma coisa desse tipo. Eu não sei como é que ela faz. Mas quando o pessoal compra de ti os livros, Sofia, se a pessoa estiver distante, aí eles mandam como? Por Pix, pela transferência, qualquer jeito, como é? Pix, transferência ou depósito, e aí eu envio pelo correio. Show de bola. É um valor só, né, para o Brasil todo, o Tu tá frete usando então módico. o preço módico, né? Tô sim. Ótimo, perfeito. É bom porque fica ali na média dos 10, 15 reais aproximadamente, chega em qualquer lugar do Brasil, viu, gente? É o mesmo modelo que eu uso aqui. Os meus livros também vão todos nesse impresso módico que a Sofia está usando. É um preço mais barato porque é um incentivo do governo, né, para livros, somente livros, mas em compensação tem o código de rastreio, tem seguro, chega em qualquer lugar do Brasil. Para uns lugares é mais rápido, para outros é mais demorado, depende também dessa questão da pandemia, se o pessoal que trabalha naquele centro de distribuição dos correios da sua cidade, do seu bairro, não tiver todo o efetivo, então vai demorar mais, então você tem que ter só um pouquinho de paciência. Ele não vai informar também, por exemplo, a mudança de status. Quando você comprar o livro, aí a Sofia mandar para você o código de rastreio, não vai dizer, saiu da cidade tal, entrou em tal cidade, passou para tal cidade, não tem essa informação. Ele só diz no dia que sai, e aí ele avisa no dia que sai para entrega, ou seja, todas as cidades pelas quais ele passa você não sabe, mas quando está na sua cidade, no centro de distribuição do seu bairro, quando ele sai para entregar, aí o status muda. Mas chega, tá, gente? É tranquilo. Eu não tive tive alguns problemas usando isso, mas muito raros, e muitas vezes foi porque o endereço da pessoa estava errado, ou porque a pessoa não recebeu, alguma coisa assim, mas é muito confiável. Podem ficar muito tranquilos. Então, o pessoal tem que falar com a Sofia, ou pelo número que está na tela, tá? Ou então pelo Instagram. Não é isso, Sofia? Isso. Pois tá. Eu quero que você fale mais. Continue aí falando sobre a questão do... A gente estava no pano de saco do profeta, não era, não? Você falou um pouco da modernidade, mas a questão do pano de saco da roupa do profeta. Tu falou alguma coisa, não? Quando o profeta se vestia de pano de saco? Eu falo isso mais no final do livro, quando eu entro numa questão um pouco mais escatológica, aí eu falo. Tá. Mas do pano de saco, basicamente, eu falo só do luto. Porque boa parte das coisas da Bíblia que tem pano de saco é porque o povo estava em luto mesmo. E são muitas passagens, né? Nesse capítulo eu até separo algumas, eu ponho as passagens falando de humilhação e tudo mais, separadinho, para falar em quais momentos, em quais situações eles usavam o pano de saco para luto. Tá, eu não sei se você fez a associação, né? Nesse capítulo 5, quando você fala vestido de pano de saco. Como vem depois do capítulo 4, que fala da roupa dos profetas, na minha cabeça, eu pensei que você estava falando alguma coisa sobre os profetas vestidos de pano de saco, entregando uma mensagem, porque, querendo ou não, inclusive lá em Apocalipse, capítulo 11, os profetas que vão testemunhar durante a tribulação sobre Jesus Cristo, eles vão fazer o seu trabalho profético vestidos de pano de saco, o que é uma dica de que é uma mensagem de condenação, de angústia, de sofrimento, de lamento, então vai ser um momento nada agradável. Né? De chamado ao arrependimento. No final do capítulo dos profetas, eu falo um pouco, mas eu volto a falar sobre isso no último capítulo, que tem a ver com o casamento? O casamento ou a conclusão? Não, no casamento. Falo pouco, né? Falo do casamento, eu falo mais
da parte das bodas mesmo do cordeiro, e um pouquinho no final. E no final do capítulo dos profetas eu falo do final também, que eles vão estar usando pano de saco. Mas do pano de saco mesmo, esse capítulo eu falo só sobre luto mesmo. O luto, né? Tá, a tua mãe estava lembrando aqui pra gente que o ponto que a gente parou foi sobre pano de saco na América. Isso. Você estava falando exatamente sobre isso aí. Que eu estava falando da crise de 29, né? Que eles estavam usando os sacos embalavam as farinhas para se vestir. Aí depois você vai falar sobre vaidade e maldade. Tu faz uma distinção? Me explica aí qual é a tua abordagem sobre o assunto. Há muito tempo eu vi um pregador na televisão falando que nem todo mundo que se veste bem é mal, mas todo mundo que é mal se veste bem. Calma que você é profundo. Peraí. Repete. Nem todo mundo que se veste bem é mal, mas todo mundo que é mal se veste bem. Menino, isso é profundo, sabia? Porque isso tem a ver com vaidade, né? As pessoas más são vaidosas. Né? Pensa numa pessoa bem ruim aí, sei lá, muito provavelmente alguém pensou em Hitler primeiro. Ele era vaidoso. Eu pensei eu pensei no personagem que é o pai do Keanu Reeves no Filho Advogado do Diabo. É mesmo isso aí. As pessoas geralmente se vestem bem, né? As pessoas ruins, porque elas gostam de aparecer bem na frente dos aliados e dos inimigos, né? E a associação que eu faço com alguns filmes, né? Eu vejo bastante filme, animação com a minha filha, e são poucos os filmes que isso não acontece. Aí aparece lá a vilã, sempre estilosa, né? Bonitona, a Rafaela, assim, vê alguma, fala, nossa, a roupa dela é muito bonita, né, mamãe? E realmente elas são sempre as mais vestidas. Muito interessante. E aí eu faço essa associação, eu volto a falar sobre as pessoas que fazem moda, que aí eles associam, ou a pessoa é ruim ou é oca, né? Também coloco isso nesse capítulo. Coloco algumas referências de filmes para exemplificar isso. Inclusive, aquele eu falo do meu... O Diabo Veste Prada. Tem alguma ligação? É um dos meus preferidos. Fala aí. E aí tem a Miranda lá, ela é super ruim, né? A Miranda é aquela chefona, a chefe? Meryl Streep, né? A Meryl Streep, a Meryl Streep que faz ela. Ela é ruim, ela é baseada numa mulher de verdade, né? Da área de moda de verdade. E então, assim, algumas pessoas realmente são vaidosas, né? Bem vestidas e ruins, mas nem todo mundo é. Eu dou uma defendida um pouco na minha classe, porque não se aplica a todo mundo, não. Claro. Fala a frase de novo aí, que essa frase aí eu vou decorar. Nem todo mundo que... Não, como é? Ixi, esqueci agora. Todo mundo que é ruim se veste bem, mas nem todo... Não, nem todo mundo que se veste bem é mal, mas todo mundo que é mal se veste bem. Nem todo mundo que se veste bem é mal, mas todo mundo que é mal se veste bem. Que coisa profunda aí, sabia? Eu me lembro... Porque, tinha um pastor que ele falava assim, o pessoal pensa que quem é pregador tem que se vestir de terno, de gravata e tudo mais, mas, gente, terno, gravata, isso não é representatividade da classe pastoral. Quem usa muito terno e gravata também é a máfia. Aí ele sempre falava isso. A máfia só se veste bem com os melhores ternos, as melhores roupas, o melhor sapato. Quem se veste melhor no mundo é a máfia. E a máfia é a pior bandidagem que existe. Então não pense que ter que vestir terno, gravata, é sinal de você estar fazendo a coisa certa ou de você ser uma pessoa do bem. E isso ficou na minha cabeça. Quando você falou, na hora eu associei. Eu acho bem interessante essa colocação. Terno e gravata não garante nada, né? Brasília tá todo mundo com terno e gravata, então... Pura verdade, pura verdade. E essa questão da vaidade, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o problema? Na maioria do povo, no meio do povo evangélico, o pessoal considera muito essa questão de se vestir bem como vaidade, né? Por outro lado, eu sei que tudo é vaidade, porque vaidade é qualidade daquilo que é vão, né? E o pregador já dizia lá que tudo é vaidade, tudo que há debaixo do sol não tem nada que seja duradouro e eterno, então tudo vai passar.
Mas aí como é que tu faz essa colocação como uma profissional da moda, que tem um ponto de vista mais técnico e ao mesmo tempo sendo cristã? O que é que tu pode falar sobre isso? Onde é que fica o ponto de equilíbrio? Eu deixo, assim, meio claro que a vaidade não é só se vestir bem. Isso é uma característica psicológica da pessoa. Até porque uma pessoa, assim, uma pessoa que é muito vaidosa, ela está preocupada com a opinião alheia. Então, não necessariamente... Desculpa, Sofia. Olha o comentário que essa Ana fez aí. Não sei se tu conhece. Ainda bem que eu me visto muito mal. Olha, tadinha. Mas não é assim, Ana. Você não entendeu. Ela disse assim, ó. Nem toda pessoa que se veste bem é má. Nem toda. Eu me visto bem, eu sou boazinha. Pronto. Vai, continua. Então, a vaidade é uma característica psicológica, porque se a gente pensar assim, uma pessoa que é bem vaidosa, ela está preocupada com a opinião alheia. Certo. Então, às vezes, de tão preocupada com a opinião alheia, ela nem quer aparecer muito, vive isolada, tem isso também, né? Entendi. Mais pessoas muito más, que querem sempre ficar em evidência. Eu uso até a Jezabel, boa parte desse capítulo eu falo de Jezabel. E muitas pessoas do meio cristão usam Jezabel para condenar o uso de maquiagem, por exemplo, né? E todo o relato da vida dela não fala mais do que um versículo a respeito disso. Então, assim, não dá para você condenar a maquiagem, vamos botar fogo em tudo, por causa de um versículo, porque uma mulher que era vaidosa e má usava, né? Então, assim, Sim. eu falo bastante de Jezabel. Ela tem, assim, a característica má de ser uma pessoa perversa e se vestir bem. Entendi. Mas isso não significa que ela era má porque ela se vestia bem, não é. Ela só queria aparecer bem na frente de quem gostava dela e de quem não gostava. Ela queria ser que nem uma vilã da Disney, aparecer bonitona na frente de todo mundo. Mais ou menos isso. Entendi. Eu acho que a confusão que muita gente faz em relação a essa questão de embelezamento, ou até mesmo a questão da maquiagem, e a forma que a mulher cuida do cabelo, né, e a aparência e tal, é uma má interpretação de um texto, se eu não me engano, é de 1 Pedro, que fala que a beleza da mulher não seja na aparência física externa. Aí ele fala ali de algumas questões, trançado de cabelo, etc e tal. Então a pessoa, eles colocam tudo dentro de um pacote só, mas não percebem que Pedro, ele não está falando que a mulher não pode usar essas coisas. Para falar a verdade, dentro da lista, ele inclui, inclusive, o vestuário. Isso não quer dizer que a mulher vai andar nua, né? Então, ele não está falando sobre não usar as coisas que ele lista. Eu falo isso no capítulo de Modéstia. Sim, fale. Eu falo dessa passagem no capítulo de Modéstia. Pois fale, diga agora. Então, no capítulo de Modéstia eu falo sobre todos os usos e costumes das igrejas. Aí tem o uso do véu, o uso de joias e bijuterias, eu coloco tudo isso. Aí eu coloco isso tudo no saco, né? Porque, assim, a gente tem um monte de gamas, assim, de igrejas que você pode escolher para congregar. Então, assim, se você não se adequa àquilo, procure uma que você use o que você quiser, né? Eu sou batista e a gente não tem o costume assim, de não usar uma coisa, não usar outra, a gente até usa bastante, né? A mulherada, eu já ouvi dizerem que mulherada batista é perua, eu acho que eu concordo um pouco, porque usa bastante, não tem limitações, né? Mas tem um monte de igrejas, se você não se adequa a nenhuma dessas igrejas, saia, se você quer ficar ali, se adeque, né? E põe a questão de que, às vezes, as pessoas falam muito sobre um assunto desnecessário, se apegam a trechos bíblicos que, para a época, fazia sentido, para a época que Paulo, que Pedro estavam falando essas coisas, fazia sentido. Não necessariamente que isso faça sentido absoluto agora, né? Era uma questão de... O uso do véu mesmo era uma questão de tradição local, né? Não tenho nada contra quem usa, foi o que eu falei, se você
quer congregar naquela igreja, então você se adeque a isso, não fique recriminando, né? Mas também não dá, assim, para levar algumas coisas tão a ferro e fogo e ficar na questão da vestimenta só nisso, sabe? Empacado. Há quantos anos eu estou no meio evangélico e ainda ouço, assim, gente falando, isso é pecado usar calça, se não é questão de ser pecado, é questão do costume da igreja. Quer ficar lá? Usa ou não usa, né? Não tem muito a ver com pecado em si. O problema é que o pessoal pega textos do Antigo Testamento que falam que mulheres não devem usar roupas de homem e nem homem usar roupas de mulher. Mas existe um contexto e eles não observam que há calças femininas e calças masculinas. Mas eles não se importam. Para você ver, igrejas que normalmente fazem confusão em cima disso são igrejas que proíbem homens de usar barba. E a Bíblia é pró-barba, né? Ela não é contra, ela é a favor da barba. O tempo inteiro a barba é usada na Bíblia como exemplo de honra, de glória, de masculinidade. É uma coisa positiva. De fato, a Bíblia chega a dizer que Davi tinha barba, Moisés tinha barba, Arão tinha barba, Jesus tinha barba. Então, todos os grandes homens da Bíblia, inclusive por causa da cultura mesmo do povo judeu, todos usavam barbas. Então, normalmente, as igrejas que atacam a questão das vestimentas com a desculpa de ser vaidade são igrejas que criam, na verdade, costumes e pontos que não são necessariamente bíblicos, mas é por causa da interpretação que eles têm do que é pecado, do que não é, do que não pode, do que não pode, do que pode e do que não pode. Inclusive, aquela passagem de Pedro lá, que a gente estava comentando, ela é uma passagem interessante, porque em nenhum momento Pedro chega a dizer que a mulher não pode usar maquiagem, ou mesmo o frisado dos cabelos, que é a expressão que aparece. O que ele está dizendo lá é que a beleza dela não se encontre nisso, mas que ela se embeleze, ou se atavie, né, que ela fique bela por causa das atitudes do coração, por causa de um espírito manso, comportamentos brandos, uma questão amorosa, uma personalidade dócil. Ele fala sobre a parte interna da mulher, dizendo que é isso que vai deixá-la bonita. Aí ele dá exemplos do Antigo Testamento, como de Sara e Abraão, etc. e tal, mas em nenhum momento ele diz que a mulher não pode usar roupa, que a mulher não pode fazer nada no cabelo, que a mulher não pode usar adereço, em nenhum lugar. O que ele diz é que a beleza dela não esteja baseada nisso. É como aquela passagem que fala do exercício físico. Diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa das coisas que agora são, da vida que agora é, como daquela que há de vir. Ele não está dizendo que o crente não pode fazer exercício físico, pelo amor de Deus. Ele está falando apenas, se for para comparar a piedade com o exercício físico, obviamente que a piedade se destaca. Da mesma forma, ele está fazendo ali uma comparação sobre a beleza externa e a beleza interna, dizendo que a verdadeira beleza da mulher não deve estar baseada no que está do lado de fora, mas no que está do lado de dentro. Não é proibição, e nem qualquer tipo de associação com a coisa do diabo, como as pessoas supõem, né? Sobre essa associação de roupa masculina e feminina, tem os kilts, né? São as saias escocesas masculinas. E no Extremo Oriente, há muito tempo, que é saia, foram usar calças depois do século V, lá o povo celta. No Extremo Oriente, as mulheres sempre usaram calças. Uhum. Era uma roupa típica da região. Então, não dá para você se basear simplesmente na roupa de homem e de mulher, definindo saia e calça. Até porque uma saia cor-de-rosa cheia de strass não é uma calça masculina, é uma calça feminina. Se você for numa loja com uma calça dessa, ela fala que é feminino. Então, não tem como você confundir uma coisa com a outra. Sim, né? É uma questão cultural, né? E sobre essa passagem de Pedro, eu acho também que ele está reforçando a ideia de não perder tempo, ficar perdendo muito tempo ali, arrumando cabelo, trançando cabelo, muito tempo fazendo maquiagem, sabe? É um tempo que você pode estar em oração, em leitura bíblica, e coisas que tenham muito mais a ver com o interior do que o exterior, e você acaba perdendo muito tempo numa coisa que tomou primeiro banho, saiu tudo, sabe? Então, assim, cuide-se. Você é templo do Espírito Santo, mas cuide-se na medida adequada para que o que está dentro
não fique fora de eixo do que o que está fora, né? Aham, legal. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem que tem que ter só o bom senso, né? É só o bom senso. Porque não é uma questão de uma mulher não poder usar uma calça, porque o problema não está na calça, mas na intenção, na sensualidade, né? Na erotização da coisa. Porque a mulher pode usar um vestido, uma saia, como uma determinada denominação pede, mas ainda assim ser mais sensual do que usar uma calça. Porque se a calça fosse, sei lá, eu não sei se o nome é pantalona, aquelas calças bem frouxas que tem e tudo, veste muito melhor uma mulher do que uma saia totalmente colada, que parece um peixe, que a mulher não consegue nem andar direito, né, dividindo ali o mar vermelho e tudo, aquela situação horrível. Então eu acho que é uma questão de bom senso. Natan, não sei se é só para mim, mas o teu som tá bem baixinho. Eu tô te ouvindo bem baixo. Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo bem o meu áudio ou o dela, da Sofia, vocês me falem, tá? Deixa eu conferir como é que tá aqui o meu microfone, porque até onde me parece tá tudo bem. Mas se tiver ruim, vocês dão uma nota pra gente, tá? Eu espero que ela esteja me ouvindo. Tá me ouvindo, Sofia? Tô. É que eu só tô ouvindo bem baixinho, mas eu tô ouvindo. Tá bom, vamos ver se volta. Aqui está ok, o pessoal falando. Vai se esforçando aí, que teve uma hora que o teu áudio baixou para mim também. E depois voltou. Mas eu sei que é a oscilação da internet, né? Que é por onde fluem os beats aí, vai o áudio, vai o vídeo, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Mas me diga mais. A gente falou um pouco de modéstia, eu acho que tem tudo a ver com essa questão do bom senso, né? Do equilíbrio, do propósito, do objetivo, não é uma questão da peça de roupa em si, mas é a questão cultural, a questão da consciência de cada um. E aí eu queria pular aqui para o capítulo 8, se tão somente tocar. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Aí depois tem a armadura do cristão. Fala aí alguma coisa para a gente. Eu quero falar porque foi esse capítulo foi um vacilo tão grande meu. Eu escrevi o livro todo, e eu li tudo, e a hora que eu terminei, eu falei assim, gente, eu não falei nada da roupa de Jesus, como assim, né? Aí eu peguei e fiz esse capítulo por conta disso. Assim, gente, é tão importante, né? Tem essa passagem que ela é tão emblemática, todo mundo conhece, né? Da mulher do fluxo de sangue. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fiz, e eu explico, né, de acordo com os meus estudos, que a orla de Jesus não era necessariamente a barra da roupa dele. Era um trançado que os judeus usavam em suas roupas, que tem Deuteronômio, para lembrar dos mandamentos, das ordenanças. Eles usam até hoje, viu, Sofia? Eles usam até hoje. Eles usam até hoje. E usam até hoje. Então, assim, no que eu pesquisei, no meu entendimento, tinha a ver com esse trançado, não necessariamente a barra da veste dele. Eu também faço um link aí sobre a altura de saia ao longo dos anos e tal. Quase todos os capítulos, tirando o da armadura do cristão, que eu falo muito pouco, todos eles têm um link com a moda, assim, eu falo de uma coisa e falo de outra, né? O da armadura do cristão foi um capítulo, assim, mais específico. Eu acho que eu não tive muito para onde fugir, assim, porque já é bem detalhado, já tem o nome da peça, o que a peça significa. Não precisava do meu estudo a mais, né, para complementar o capítulo. Então, ele é o que menos coloca a moda assim junto, mas todos eles têm. E o do Se Tão Somente Tocar, eu falo sobre a altura de saias mesmo, ao longo do tempo. Legal. Muito bom. Eu não sei se você falou sobre isso, mas pelo que eu andei conversando com a Ana, sobre a live que ela fez contigo, parece que ela mencionou. É muito interessante a questão do manto de Jesus, que foi disputado pelos soldados romanos quando ele morreu, porque, pelo que a gente ouve falar, era uma peça única, né, sem remendo, sem costura, e muito valiosa, a ponto de os soldados dizerem, não, a gente vai ter que lançar sorte para ver quem é que vai ficar com ela inteira do jeito que ela é. Eu não sei se você chegou a comentar sobre esse assunto, ou se você já pesquisou sobre isso. Não, no livro não, eu li, pesquisei, porque, assim, as roupas da época, elas tinham uma emenda, um quadrado com buraco para pôr a cabeça, e ela tinha uma emenda. Então, quando a roupa não tinha emenda, ela era ainda melhor, né, do que as outras.
O processo de tecelagem, na época de Jesus e antes disso, era muito difícil, era muito trabalhoso. A tecelagem só ficou melhor mesmo, assim, mais fácil, depois do século XIX, quando foi criado o tear de jacquard. Antes disso, a técnica era manual, então uma peça de roupa valia muito. Quem tinha 2 ou 3 peças era rico. Não era uma coisa simples. Hoje, as roupas são caras, dependendo de onde você vai comprar, a qualidade da roupa, como ela é feita, que tipo de fio, se é natural, se é sintético, ela já tem um valor elevado. Na época, então, nem se fala, porque você tirava o pelo da ovelha, aí fazia o fio com pelo, depois punha no tear, fazia trama por trama. Na minha faculdade, a gente tinha um laboratório de tecelagem e tinha uns teares, assim, pequenininhos de madeira, e a gente fazia algumas coisas, assim, alguns estudos para ver como que era, como que ficava a trama, né? Porque dependendo do tecido, os tecidos têm um nome específico por conta de como ele é trançado. Então, a gente fazia esses trançados lá para estudar isso, né? E é difícil, você fica uma aula inteira fazendo negócio, sai um quadradinho desse tamanho, assim, sabe? Meu Não é uma coisa simples. Imagina uma roupa grande, feita à mão, para cobrir um homem inteiro, né? Cobrir do ombro até pelo menos o joelho, frente e costas. Era um processo trabalhoso. Isso eu não falo no livro, mas eu estudei sobre isso também. Eu falo Bem que as interessante. roupas eram todo sobre esse processo de tecelagem ser difícil e que as roupas eram caras, muito caras mesmo. Eu não sei se o que você fala aqui no livro, nesse capítulo de casamento, tem alguma coisa a ver com isso, mas teve uma irmã aqui que durante a live, a Cris, ela chegou a mencionar que lembra muito daquela passagem de que Jesus conta uma parábola e fala de um homem que entrou na festa lá do casamento sem as vestes nupciais. O que é que tu fala aqui ó, ela comenta assim: lembrando de vestes, eu gosto muito da parábola de Jesus. Amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? A roupa certa para o ambiente certo, né? Eu não sei se... O que é que tu fala aí nesse capítulo de casamento? Não, o capítulo do casamento eu falo mesmo sobre o fim dos tempos, né? Tá. O casamento como referência às bodas do Cordeiro. Trago referências de moda também, coisas a respeito de vestidos de noiva, do jeito que a gente conhece hoje, e sobre a noiva do Cordeiro, e como era o casamento, e como eu acredito, você também, como vai ser o fim dos tempos, como que vai ser que Jesus vai buscar a gente. Eu falo tudo assim, detalhado, né? Porque começa com um acordo firmado, depois tem o dote, aí tem o tempo de espera, e depois o noivo vem buscar a noiva, que era assim como era assim que era feito o casamento judaico, né? E aí eu ponho toda essa referência como o final dos tempos mesmo, a minha parte escatológica do livro está aí no casamento. Como eu falei, são muitas referências bíblicas, eu até coloco lá, tem quase 290 versículos só falando sobre veste na Bíblia. Eu peguei os que, assim, para mim, me saltavam mais aos olhos, né? Então, eu não consegui colocar todos, mas, assim, todos os que me saltavam aos olhos e que eu conseguia fazer uma referência direta com o meu trabalho, com os meus estudos, eu coloquei no livro. Interessante, interessante. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre lembra, né? Quando se fala de escatologia, do período da tribulação, ou da volta de Cristo com os que já foram arrebatados com a igreja, sempre se fala das vestes brancas, né? Como uma espécie de indicação de que eles estão numa etapa diferente da vida, positivo, recompensado, glorificado, né? É bem interessante isso. Tu chega a comentar alguma coisa sobre esse assunto, não? Falo na conclusão, sim, das vestes brancas. É? Na conclusão? Oi? Na conclusão você fala sobre isso? Isso, falo. Fala aí, fala pra gente. Fechar tudo. Me conta aí como é que tu fala, o que é que tu diz. A conclusão é bem pouquinha, né? Mas aí eu falo da roupa dos santos dos últimos tempos,
a roupa branca de linho fino, né? Que é o que Deus vai dar para aqueles que ficarem firmes com ele até o fim, né? Aí ele vai nos vestir, ele vai nos dar o direito de andarmos de branco, todos juntos, sem distinção, né? Como uma noiva, todo mundo de branco ao lado do Cordeiro. Muito bom. Eu gostei demais do pouco que eu li, quero ler ele completo, mas eu estou muito ocupado esses dias, não tive condição de fazer isso. Estou até devendo, que eu estou escrevendo mais um livro também, né? Mas muito bom, viu? Muito bom mesmo, Sofia. E o que é que você tem mais aí para contar para a gente? O que é que você quer dizer para o pessoal? Aproveita aí e dá o teu recado para o pessoal te ouvir. Esse livro é a conclusão de um sonho, de um trabalho bem árduo. Eu escrevi esse livro, Natan sabe como é difícil escrever livro, porque ele escreveu muito mais do que eu. Mas é um trabalho árduo aí de 30 dias escrevendo sem parar. É um ritmo bem frenético para eu conseguir terminar. E eu estou muito contente com ele, assim, é um grande feito na minha vida. Das coisas grandiosas que eu fiz, eu acho que o livro se encaixa nelas, né? E aí estou feliz, quero que todo mundo leia, porque a gente não escreve livro para ficar guardado, né? A gente quer que bastante gente leia, mas eu estou bem feliz com o resultado e eu espero que as pessoas que adquirirem também gostem, tanto quanto as pessoas que já leram e que me deram feedback e gostaram. Eu tenho tido, assim, posicionamentos muito positivos a respeito do meu livro. E é o que me deixa ainda mais feliz, né? Porque não é uma obra, assim, lógico, eu coloquei todo o meu conhecimento, aquilo que eu gosto, aquilo que eu estudei, que eu trabalhei em cima, mas é uma obra, assim, que Deus estava junto comigo. E eu vejo isso lá desde o começo, quando aquela mulher falou aquilo para mim, sabe? De que eu poderia vestir pessoas cheias do Espírito Santo, tanto quanto ela e eu vejo lá atrás que tinha um propósito eu ter feito a faculdade de moda. Né? Por mais que ao longo do caminho as pessoas não tenham enxergado isso, eu enxerguei, eu vi. E eu consegui colocar tudo isso, tudo que eu senti lá atrás, tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi ao longo dos anos na minha caminhada cristã e no meu amadurecimento, que eu acho que se eu tivesse feito esse livro antes do que eu fiz, ele não teria um peso tão bom como ele tem agora. Eu vejo Deus, assim, em todo esse processo, sabe? Então, por isso que eu falo que eu não me arrependo. Foi uma faculdade, assim, muito gostosa de fazer, eu aprendi coisas incríveis, eu sempre gostei de trabalhos manuais, eu sempre fui muito boa em quase tudo que eu fazia, assim, né, modéstia à parte, mas, assim, tudo que eu me propunha fazer, eu era boa, tive estímulo desde a infância de pintar, costurar, escrever, então, assim, a gente vai tendo esses estímulos ao longo da vida, você vai fazendo um pouquinho de tudo, né? Então, assim, foi uma faculdade muito legal, porque nela eu aprendi a fazer um pouco de tudo que eu gostava, sabe? Desenhei, costurei, fiz tecido, fiz um monte de coisa, e, assim, foi uma delícia. E não é uma faculdade simples, é lógico que não vou comparar com outros cursos, mas é uma faculdade, assim, que requer de uma habilidade a mais da pessoa, sabe? Não dá para fazer de qualquer jeito, como muita gente pensa, não. E eu vi a mão de Deus lá do começo até agora, e vejo aqui no meu livro ele caminhando junto comigo e me abençoando naquilo que eu escolhi para fazer na vida, para ter no meu diploma escrito, ele me ajudou a escolher, sabe? Legal. Olha só, Sofia, tem uma pergunta aqui da Cris. Se alguém quiser mandar mais perguntas, aproveitem, tá, gente? Já temos 1h10 de live, a gente está começando aí a encerrar, então aproveitem que são os últimos minutos. A Cris pergunta assim, ó, ela diz, o linho tem algum significado especial para a moda? Porque na Bíblia parece significar dignidade, pureza, sei lá, alguma coisa assim. Tem algum comentário a fazer sobre isso? O linho é um tecido nobre, né? Todos os tecidos feitos de material orgânico, material natural, eles são mais nobres mesmo. Então, é um tecido nobre. Não tem um significado, assim,
tão claro quanto a Bíblia, porque a Bíblia tem muitos significados a respeito de vestimenta, né? Mas na moda, não necessariamente. Às vezes tem, quando você vai fazer... eu trabalhei muito com desenvolvimento de coleção, então, quando você escolhe um determinado tecido para aquela coleção, aquele tecido tem que conversar com aquilo que você quer expressar. Então, geralmente, você vai usar um tecido... vou fazer sei lá, uma coleção que tem a ver com... sei lá, Oriente Médio, por exemplo, vamos supor. Quais os tecidos que são usados lá? Tem linho. Então, o que você faz? Usa o linho na sua coleção. Os significados são esses, são os significados que têm a ver com a sua coleção. Mas é um tecido nobre, é tão nobre que amassa muito fácil, né? Eu já tive roupa de linho, é bom para você usar e ficar em pé, que aí ela fica boa, ela amassa super fácil. De tão nobre que é. Você não pode usar uma roupa de linho para fazer qualquer coisa, né? Entendi, então, assim, interessante. O maior mesmo é esse, é a nobreza do tecido em si. Eu acho que pelo fato de você ter dito que é natural, isso já diz muita coisa, né? Porque revela aí uma ligação, né, com a criação, as coisas que Deus fez, o fato de vir da natureza e tudo mais. E eu não sei se naquela época, Sofia, eles tinham também todo tipo de coisa que a gente tem hoje, né? Todo tipo de tecido, sei lá, de fiamento. Eu não sei, porque a indústria, ela também parece que produz coisas diferentes, né? Material sintético, sei lá. Então, naquela época, eles deviam ter uma escala. Desculpa, não ouvi. Então, eles devem ter aí, na época da Bíblia, eles deviam ter uma escala do que eles tinham naquela época, do que era considerado melhor ou, né, pior. Sim, certamente, certamente. O faraó não usava a mesma roupa daquele que ficava lá colhendo trigo no campo, não. Eles já tinham uma diferenciação. Aliás, né, a roupa em si já tem essa distinção de classes desde sempre. Verdade. O Egito, como eles têm muita arte e muito bem preservada por conta do clima seco, né? A gente consegue ver nas artes, naquelas pinturas de parede, tudo, que já tinha uma característica de distinção de classes, porque aí o faraó estava bem vestido, né? Assim, com várias camadas de roupa. E os servos estavam, pelo menos, retratados nus ou parcialmente nus, né? Quase não tinha roupa. Muito bem. Gente, olha só. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveitem, tá? A gente já vai encerrar. E Sofia, se você quiser se despedir, falar mais alguma coisa, falar sobre a questão de como você está enviando, onde está vendendo, quiser reforçar aí os endereços, você pode ficar à vontade, tá? São os nossos minutos finais. Então, os livros eu estou vendendo, eu diretamente vendo eles, por Pix, transferência, depósito, e aí eu envio para todo o Brasil pelo Módico, nos Correios, pelo Módico, que é baratinho, o envio do meu livro está dando R$ 9,40, o livro custa R$ 31,90, e aí quem quiser adquirir, me procura no Instagram, que é @SofiaMzucco, ZUCCO, ou pelo WhatsApp, né, pelo meu telefone, que o Nathan, acho que tem aqui para colocar também. Aí fala diretamente comigo que eu envio direitinho para vocês. Não tive problema de entrega de nenhum livro, não. Você não falou sobre o seu Pix. Qual é o teu Pix? Quer dizer ou não? O Pix é meu e-mail. Ok. É Sofia. F. M. Moraes. Só isso? hotmail.com. Tá. @hotmail.com. Vê se tá correto aí, ó. Tá certinho. Eita, tem 2 M's. Não, tá errado, certo, né? são 2 Tá M's mesmo. certo? Você achou que você escreveu meu nome inteiro? Tem mais um nome aí no meio. Então é Sofia... De que eu era solteira ainda. Tá, mas Sofia M. Moraes tá certo, né? Isso, tá certo. É isso aí. Tá bom. Esse aí é o Pix, tá, gente? Caso vocês achem mais prático, eu acho muito prático o Pix, muito mais fácil. E não tenham medo, não é a marca da besta, tá?
Fiquem tranquilos. Não é chip, é o contrário, gente. Ainda tem isso, né? Tem isso. Deixa eu ver o que foi que disseram aqui, depois assisto tudo, assisti hoje à tarde a live da Ana que ela fez com a própria Sofia, gostei demais também, glória a Deus, amém, é isso aí. Bom, se ninguém tiver mais nada para dizer, se Sofia não quiser falar mais coisa nenhuma, a gente vai encerrar, vamos se despedir, vamos dar um beijo, um abraço, né, Sofia? Natan, eu queria te agradecer pelo teu carinho, disposição, disponibilidade, paciência. Eu admiro muito você, a Ana. Quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente. Gosto demais Se do Deus ministério de vocês. quiser. Aprendi muita coisa sobre escatologia com você. E vou te confessar, foi ouvindo suas ministrações que eu perdi medo do Apocalipse. Ah, que legal. Eu e outras pessoas, porque às vezes a gente fica com medo, ouve coisas aleatórias, e eu perdi medo. Hoje eu tomei gosto por estudar Apocalipse. Ah, que bom. E foi através das suas ministrações. Então, Deus te abençoe. De fato, amém. Muito obrigado. A gente orou por vocês, no dia que eu fiz a live com a Ana, eu fui fazer cultinho com a minha filha depois, aí a gente escolhe umas pessoas para orar, né? Aí ela orou. Hoje eu quero orar pelo Natan, pela Ana. Ah, que legal. A gente tem coisa linda. Vocês, que Deus abençoe o ministério de vocês, faça prosperar. Amém, que muita amém. gente te conheça, porque suas pregações são muito boas, suas aulas são muito boas, você é muito divertido. E agora a gente ouve Raul Seixas e lembra de você, não tem como. Meu Deus. Eu sempre conto, né, com a minha história. Legal. Se der certo, eu estou indo para São Paulo no dia 21 de julho, tá? Estou indo para fazer uma gravação lá no programa Vejam Só, se der tudo certinho. Aí, quem sabe, a gente não se vê, né? Estou combinando aí com a Virgínia, te mandei mensagem também lá no teu Telegram, depois tu olha, mandei o calendário, para ver se vai dar para eu ir adiantado, ficar um final de semana antes, até a data da gravação, e depois voltar, tá bom? Tá bom. Pois, por enquanto é só, brigadão, qualquer coisa você pode me chamar, viu, Sofia? Se precisar de alguma coisa, quiser conversar novamente, eu estou aqui para o que der e vier. Eu não ouvi, Nathan, desculpa. Tá. Se você precisar de alguma coisa, me chama, tá bom? Tá bom. Pode deixar que eu chamo. Tá bom, então. Pois um abraço, fica com Deus e eu vou me despedindo aqui, tá certo? Vocês também. Fica com Deus e obrigada de novo, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Amém. Gente, é isso aí. Excelente. Estou muito curioso para ler esse livro. Achei bem interessante. A linguagem dela é ótima também. Simples, direta, objetiva. E qualquer dúvida, se alguém não tiver pego aí o endereço dela ou quiser comprar o livro, alguma coisa assim, pode falar comigo também, tá? E eu tento ajudar vocês nesse processo. Um abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.